Café Corporativo, um oferecimento Espaço Dona Nice, o mais novo espaço de eventos de Jundiaí. Polix Sistemas de Segurança, fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo aqui no Canal 25, hoje com o nosso parceiro aqui, Valdemar Pellegrino, que é já costumeiramente participante aqui do nosso programa, que sempre traz as dicas de segurança, mas hoje tem um programa inteiro com ele, que afinal tem muito conteúdo para falar aqui. Obrigado por ter vindo, Pellegrino. Obrigado a você, mais uma vez sendo convidado aí por esse programa de vocês. E já aproveito em avant première sobre o assunto segurança pessoal privada, a revista do SESVESP, que é o nosso patronal das empresas de vigilância do estado de São Paulo, e que nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa segurança das crianças também nas escolas. Isso é muito importante, porque é importante a gente mostrar que tudo aquilo que a gente vai falar aqui hoje tem fundamentos, não é simplesmente a opinião de uma pessoa. Muito bom, a gente vai falar sobre isso aqui. Pellegrino, se o assunto é segurança pessoal privada, eu gostaria de saber de onde surgiu isso. Quando foi que as pessoas perceberam a necessidade de haver uma segurança pessoal, que não fosse a segurança estatal, e quando que isso se tornou um negócio? Conta um pouco pra gente. Então, é uma história, até um case, né, bastante interessante. Ela começou em 1855, com uma empresa de consultoria de segurança americana chamada Pinkerton, que essa empresa ela fazia a segurança dos trilhos do Velho Oeste. Ou seja, quando a gente está falando de Velho Oeste, a gente está falando daqueles desenhos antigos, né? Índio, cavalo pampa. E Pinkerton era o nome de um personagem de um detetive, de um desenho animado, que o nosso público talvez venha se lembrar. Que Verdade. Era, né? Então, faz muito sentido isso aí. Me conta mais. E o logotipo deles era um olho, né, aberto, e falava, nós nunca dormimos. Uhum. Então isso foi a primeira organização, né, corporativa, vamos dizer, empresarial de uma empresa de vigilância conhecida. 1859, aí veio uma que vale até hoje como a maior transportadora de valores, que é a Brinks. Sim. Ela fazia a segurança das diligências do Velho Oeste. Olha que coisa esquisita, né, cara? E já tem aí um tempo, desde aquela época, se especializando como transporte de valores. Então foi o primeiro grupo empresarial organizado que fala sobre a segurança. No Brasil, o negócio foi mais grosso, o negócio foi mais violento, que foi na época da Revolução. E aí o que acontecia? O crime organizado, na época, né, revolucionário, fazia os assaltos a bancos. E o governo federal, de maneira geral, teve que abrir mão, porque não tinha condição de assumir a segurança pública para fazer a defesa e a segurança dos bancos, né, naquela época, e abriu por portaria concessões. Aqui no estado de São Paulo foram só 50 concessões. E como que o governo dava isso? Ele dava através de concessão para personalidades que tinha currículo provado nessa área. Então era coronéis, generais na época, e assim criaram-se por decreto, por portarias, a primeira organização, né, corporativa de vigilância. E é um negócio muito interessante essa história. Foi regulamentada em 1983, praticamente 25 anos depois da primeira concessão oferecida. E era uma legislação voltada 100% para banco. E o mercado da vigilância, segurança patrimonial, cresceu muito, cresceu em vários ramos, em vários segmentos, e hoje a realidade não é só segurança em banco. Hoje a gente vê aí várias nuances da segurança privada. E uma das nuances é o que nós vamos falar hoje, que é a segurança pessoal privada. Antes da gente entrar nessa questão da segurança pessoal, eu faço um trabalho, nós temos um cliente em comum, e aí reparando no trabalho da Ethics lá, que nós percebemos que não é só um trabalho de segurança, né? Não é só aquela segurança no sentido de que a maioria do público enxerga, como se fosse assim, para não deixar o malandro entrar.
é um trabalho também de acolhimento, de recepção, de absorver simpaticamente as pessoas que chegam. Então, isso é tudo consequência daquelas certificações que a gente tem, né? Que é o que a gente já falou isso no seu programa, é o selo antirracismo, protocolos e processos de acolhimento, respeito a diversidades. São muito boas, assim, por sinal. Mas voltando a falar sobre essa questão da segurança pessoal, quando que isso sai daquele campo das empresas e pessoas percebem que elas têm que ter um segurança, ou que elas têm que ter uma segurança pessoal que as acompanhe? Na verdade, é muito triste a gente falar que a Secretaria de Segurança Pública, né, e as polícias militares, elas não conseguem dar atendimento à atual demanda. Aliado a isso, algumas empresas e empresários, eles tiveram sorte e sucesso que geraram renda. E é para essas pessoas que a gente monta processos e procedimentos de gerenciamento de risco, gerenciamento de crise, e que a gente faz a proteção não só do executivo empresário, mas como também da família dele. Sim. Então e para isso eu tenho que seguir alguns processos internos da legislação atual, que é a portaria 11.048. Ela veio fazer uma revisão, como eu mesmo falei, o segmento cresceu, onde essa portaria já fala em treinamento, em fiscalização, em tipos de serviços. Por exemplo, uma coisa que está agora em moda é segurança em grandes eventos. Segurança dos stewards nos campos de futebol. A PM saiu de dentro do campo. Quem cuida é a segurança privada. E nesse mesmo mote aparece também o serviço de escolta armada, transporte de valores e a segurança pessoal. Então não é simplesmente o sujeito abrir uma empresa e cumprir uma normativa, ele precisa também ter um conhecimento de campo. Sim, e provar isso tecnicamente para a legislação. Se eu quiser abrir uma empresa de vigilância, se eu quiser abrir a Ethics hoje, eu já não posso abrir hoje e já prestar serviço de segurança pessoal. Eu tenho que ter 1 ano na segurança patrimonial, provar que eu sou bom naquilo que eu faço, não ter sido punido pela legislação, assuntos desconformes, processos punitivos da Polícia Federal, porque quem nos controla hoje é a Polícia Federal. Passado 1 ano, que é o interstício, eu consigo ter as obtenções de escolta armada e segurança pessoal privada. E eu tenho que mostrar isso não só para ter esse acesso, mas eu presumo que para manter também, deve ter uma periodicidade, né? As nossas empresas hoje, elas passam por vistorias anuais, tanto para renovar o certificado de segurança e o alvará de funcionamento delas. Elas têm que provar que durante um certo tempo, que é os 12 meses, ela está na mais perfeita ordem e no que diz respeito à legislação vigente. Muito bom. Vamos fazer um intervalinho para conhecer então o comercial do Grupo Ethics. Nós voltamos daqui a pouco falando um pouquinho mais a respeito desse mercado. Vamos conhecer aqui a empresa do Valdemar Pellegrino. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje com Valdemar Pellegrino, que é nosso parceiro aqui no Café Corporativo e hoje nosso entrevistado. Pellegrino, esse trabalho que se faz de segurança, você estava falando agora no primeiro bloco que tem uma regulamentação, correto? Como que se atualiza isso? Porque a realidade da segurança de 20 anos atrás, você me falou de 1963. E depois a legislação de 80 e pouco? 83. Então nós estamos falando aí de 40 anos atrás. Em 40 anos muita coisa muda. Como que a gente atualiza isso? Então, na verdade, ainda não está atualizada. A nossa legislação que regulamentam as empresas, ela ainda é arcaica e retrógrada.
E foi feito isso a 4 mãos, né? As empresas, a Polícia Federal, nós temos um Estatuto da Segurança Privada. Ele está em tramitação na Câmara, passou já da Câmara dos Deputados Federais e agora ele está dormindo no Senado Federal, por incrível que pareça. E isso é muito ruim, porque isso separa o joio do trigo. Essa nova regulamentação do segmento da segurança privada, inclusive pune contratantes contra contratações clandestinas que ele assim o fizer. A gente lembra muito da Boate Kiss, né? Era uma empresa clandestina que fazia segurança do local e deu aquela congesta toda, com um número excedente de mortes. O que a gente precisa hoje, realmente, é que o Senado se movimente e faça a aprovação do Estatuto da Segurança Privada. Isso basta uma boa vontade do Senado ou tem alguma coisa faltando que está impedindo Boa isso? vontade política, porque esse estatuto todos querem. O cliente, as empresas, a Polícia Federal que fiscaliza, o mercado de maneira geral. E ele abre uma série de novos itens dentro do segmento de proteção e segurança que está travado, inclusive um dos itens que eu sei que você vai me perguntar mais na frente, a segurança eletrônica, está dentro do segmento, está dentro do Estatuto da Segurança e que não vai para frente. Então vamos falar sobre isso, essa segurança eletrônica, porque um dos pontos que a gente percebe muito é que antigamente a segurança era feita por um sujeito que tinha a sua especialidade, o seu conhecimento, que ficava ali pessoalmente tratando do assunto e ele dizia com todas as letras, né? Eu tenho habilidade, eu sou segurança. E hoje, por isso que eu falo de 40 anos depois, né? Hoje a gente percebe que ele tem muita ferramenta para usar, né? Eu me lembro que quando eu era criança, eu tive a oportunidade de visitar uma guarita de segurança de uma empresa e era simplesmente um guarda ali que tinha um cacetete e ponto. Hoje ele tem câmera, ele tem monitoramento com, sei lá, 32 câmeras, se não me engano, né? Ou às vezes mais que isso. E ele consegue ter uma visão muito maior do ambiente onde ele está, sem contar a comunicação que ele tem de forma muito imediata com seus apoios, com seus parceiros. É isso mesmo? As checagens, né? Então, na verdade, o projeto bom de segurança e proteção é aquele que une mão de obra com equipamento. Tira o livre-arbítrio daquela mão de obra em tomar uma atitude estratégica no seu negócio. Quando você coloca equipamentos de proteção e tecnologia, você obriga a mão de obra a alguns ritos e alguns protocolos que melhora muito a identificação e o controle de acesso daquele teu cliente. Hoje nós temos, ainda para ajudar na tecnologia, armas rastreadas, que você vê a arma em tempo real, aonde aquele vigilante está fazendo a ronda, se ele pegou na arma, se ele tem empunhadura, se ele efetuou um disparo, qual a trajetória do tiro. Então é a tecnologia que está aí para quem quiser ver. A nível de proteção e garantia disso, é um negócio espetacular para o contratante. A gente tem rondas em tempo real, por sistema GPRS. Então você sabe onde está o teu funcionário fazendo ronda, em que local que ele está passando. Você consegue fazer, né, eletronicamente um cercado dessa ronda. Tem aquele negócio do código de barras, eu percebo lá no meu condomínio mesmo. Às vezes eu estou lá no fundo, no espaço pet com meu cachorro, 10h30, 11 horas da noite, passa o segurança lá e ele capta um código de barras, um QR Code que está lá na cerca. E ele volta, ele foi lá só para fazer isso. Foi lá só para fazer isso e o sistema central de monitoramento da empresa sabe que ele está fazendo em tempo real aquela ronda naquele local. Ou seja, se tiver alguma coisa errada, ele vai perceber e vai comunicar e tomar atitudes. Isso, e além de tudo tem a evolução desse sistema, que é o que a gente chama lá, que a gente usa na empresa, que é o sistema Find Me. Que ainda ele é obrigado a tirar a fotografia do local e por nuvem vem as imagens para a central de monitoramento. Se ele não o fizer, é cobrado via sistema, celular ou rádio, o porquê que ele não fez. Então hoje você tem o controle total da ronda externa, mesmo que à distância. Podemos dizer então que hoje a gente utiliza metodologia de segurança e não mais só projetos talento. de segurança. Porque em vendas nós falamos o seguinte, que o vendedor tem aquele vendedor de talento
que ele vende porque ele é talentoso, Sim. e tem métodos, onde qualquer outra pessoa que não seja tão talentosa pode vender também. Consegue vender se seguir aquela padronização de negócio. Segurança também. Também. Tem método. É o que está valendo hoje no nosso mercado. O empresário que se limitar a vender mão de obra está fadado ao fracasso. Perfeito, muito bom. Vamos falar sobre um outro assunto que está em alta? Vamos. Nós temos, você falou em segurança para as famílias. E hoje nós temos muitos casos, tivemos no ano passado casos de violência em escola. Teve um dia, inclusive, que os pais não deixaram seus filhos ir para a escola. Sim. Ali teve o pânico geral, né, da rede universal dos computadores, da internet. E desse pânico geral nós tivemos alguns casos específicos, que foi alguns desajustados que entraram nessa vibe e foram para cima da escola por bronca pessoal, seja lá por bullying dos companheiros, por bronca pessoal da professora, e assim gerou-se aqueles atritos. Foram 2 perdas de professoras no estado de São Paulo e 5 alunos. E isso gerou um pânico generalizado, seja ele na classe maternal, na pré-escola, como seja em sistemas universitários. Isso daí foi uma procura assim, frenética por proteção. Só que de uma maneira, no meu ponto de vista, errada. Por quê? Porque as escolas não tinham esse investimento nos seus orçamentos, nos seus budgets. Resultado disso, fizeram apenas as proteções com um profissional na porta da escola só para acalmar os pais. Para dizer que tinha. Não teve nenhum levantamento prévio, gerenciamento de crise, manual de processos, de procedimento de ação em caso de necessidade, em caso de emergência. Não teve nenhuma colocação de acessórios eletrônicos, detectores de metal, porque se a pessoa entra, ela entra ou com uma arma ou com uma faca. Não teve isso. Então as crianças eram só abordadas pelo segurança, que via de regra foram escolhidos por questão de custo, empresas clandestinas para fazê-lo, e o fizeram, tá certo? Resultado, calaram os pais. Agora, quando chegava com uma empresa, nosso caso foi unânime, falei, se for para fazer só com mão de obra, abra mão do serviço. Faça esse serviço com processo, procedimento e gestão. Explica qual é o risco, porque quando acionarem uma empresa de vigilância por conta de algum evento danoso lá dentro, uma vida já se foi. E aí, a responsabilidade objetiva disso para a empresa de vigilância é muito grande. E a gente tem um nome a zelar e a gente preferiu. Se for só colocar mão de obra, eu não entro. Se for para colocar um projeto, um programa de proteção total na sua escola, eu entro. Ok, muitos profissionais, muitos empresários e empresárias buscaram uma segurança particular nessa hora. Sim, para os seus filhos, inclusive. Sim. Na verdade, a segurança particular hoje é um processo de escolha muito perigoso também. Hoje nós temos cursos universitários de segurança superior, né? Segurança privada a nível superior. Resultado disso, com todos esses ensinamentos dessas universidades, a gente ainda aprende muito em campo. Eu não acredito que hoje uma pessoa possa contratar um policial militar, seja ele aposentado, reformado ou de folga nativa, para fazer a segurança pessoal sua e da sua família. Cadê os processos? Cadê o gerenciamento de crise? Cadê o apoio operacional que esse profissional precisa ter? Voltamos para o talento individual. Voltou para o talento individual, muitas vezes mal escolhido. E como é que fazem então? Qual é a solução para isso? A solução é procurar uma empresa de segurança privada oficial, que tenha certificação de segurança pessoal, porque já passou por uma série de provações e baterias de negócios para provar para a Polícia Federal que tem expertise para atender uma pessoa, a incolumidade dessa pessoa, e coisa que não é feita. Infelizmente ainda vai porque aquele amigo convidou ou indicou aquele policial X que já faz para a família. Eu não colocaria um filho meu à mercê de um profissional desqualificado. Muito bom, barato sai caro. Sai caro, muito caro. Vamos fazer mais um intervalinho? Vamos. Vamos conhecer agora aqui o nosso Espaço Dona Anice, que nos acolhe aqui para o Café Corporativo, que é o nosso novo cenário, e daqui a pouquinho a gente volta com o Valdemar Pellegrino aqui no Café Corporativo.
Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Valdemar Pellegrino, que além de ser meu entrevistado de hoje, é também nosso patrocinador aqui no café, mas também é um gerador de conteúdo, né? Porque toda semana o Pellegrino vem aqui com uma dica de segurança. E esses dias atrás eu acompanhei a gravação do Pellegrino aqui no estúdio e surgiu o seguinte assunto, né? Como é que você acha conteúdo? Que hoje nós estamos já no número 40 ou 40 e pouco. Mais 61 já. 61 dicas de segurança. 61 dicas de segurança emplacadas. Porque eu imagino que assunto para estudo tem, né? O duro é a gente fazer todo um acervo disso, uma curadoria, uma pesquisa, né? São assuntos do seu dia a dia, todos esses, ou você realmente precisa pesquisar, estudar e buscar? A grande maioria deles são. O dia a dia do empresário de segurança ele é muito complicado no que diz respeito à gestão de pessoas e ocorrências envolvendo essas pessoas. Mas o estudo em cima da obtenção do conteúdo também é muito grande. E hoje é um negócio muito interessante. Isso deu origem aí na sua oportunidade do Café Corporativo. Os próprios telespectadores, as pessoas que assistem às dicas de segurança, conseguem, pelo nosso número de telefone WhatsApp, mandarem conteúdos, por incrível que pareça. Eles sugerem? Então. Sugerem. Fala sobre isso, fala sobre a segurança em estádio de futebol, entendeu? Então isso para nós é muito gratificante, sabendo que esse trabalho coletivo entre Café Corporativo e Grupo Ethics está surtindo efeito. Muito bom, muito bom. Muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. É sempre um prazer receber você aqui na nossa casa, assim como aqui no Espaço Dona Anice também, e saber que Pellegrino é um parceiro que já está com a gente aí há mais de um ano, mas que hoje continua trazendo aqui seu conteúdo para a gente e oferecendo para o Café Corporativo essa amizade de sempre. Muito obrigado mais uma vez, prazer em estar contigo. Café Corporativo fica por aqui hoje e volta na próxima semana, sempre 21 horas da terça-feira, aqui no canal 25 ou no nosso YouTube, que é youtube.com/Café Corporativo. Afinal, nós somos essa universidade em sua tela.